Então, gente, é exatamente o que vocês viram no título, é verdade, eu tô grávida. Eu passei por tanta coisa aqui no canal, no Instagram, foram tantas fases que eu tô muito feliz em compartilhar mais uma. E eu sei que eu tô um pouco atrasada, bastante na verdade. Eu já tô no último trimestre, mas nos últimos 2 meses, mais ou menos, eu fiquei com uma vontade meio louca de compartilhar sobre maternidade, o que eu tenho lido, estudado, comprado. E para começar contextualizando, vamos do começo. Bom, eu sempre quis ser mãe, eu e o Léo a gente tá junto tem 6 anos, a gente já tá morando junto desde o ano passado, e aí tem um pouquinho mais de um ano que a gente já tá junto. Nesse mesmo período a gente começou a organizar casamento, e a gente definiu que assim que a gente casasse, a gente estaria aberto à vida. Só que a novidade veio antes. No segundo semestre do ano passado, eu estava numa fase caótica de trabalho, loucura mesmo. Eu tinha acabado de lançar o Bastidores do Virtual, participado de um evento físico que me deixou acabada, estava migrando plataforma de site, estava abrindo a segunda loja física, que é a loja do aeroporto de Vitória, e estava sendo caótico. Entrou o mês de novembro, eu já tinha marcado a data da inauguração do aeroporto, que era 21 de novembro, e eu estava completamente desregulada de vida. Eu estava acordando 5 da manhã e estava indo dormir de madrugada, tomando 1 litro de energético por dia. E aí, quando chegou o dia da inauguração, eu cheguei no aeroporto por volta de umas 6 horas da manhã, junto com meu pai, para abrir a loja. E aí, quando deu por volta do almoço, estava um dia relativamente movimentado, eu recebi uma notificação do aplicativo Saúde no iPhone, dizendo que a menstruação estava atrasada. E eu tinha pelo menos umas 8 horas de trabalho pela frente, eu já não conseguia mais relaxar, eu já tava, ai meu Deus, o que eu irei fazer da minha vida? E eu mandei mensagem pro Léo, e ele me acalmou, falando, pô, não tem possibilidade nenhuma, fica tranquila. E eu dei uma relaxada. Quando eu peguei pra olhar o aplicativo com calma, eu não tinha cadastrado a última vez que eu tinha menstruado, e eu fiquei ainda mais paranoica, porque eu não conseguia lembrar quando tinha sido a minha última menstruação. E isso é uma coisa completamente fora do meu típico, né? Eu anoto certinho todos os dias, anoto se tive sintoma ou não, e eu tava muito irritada porque eu não conseguia lembrar. E aí quando eu cheguei em casa, era já quase 9 horas da noite, no balcão, exatamente quando eu entrei em casa, tinha um teste de gravidez. Lá eu tinha comprado só pra tranquilizar, e eu já tava com taquicardia. E aí eu queria fazer sozinho, eu queria um momento meu, fui tomar banho, peguei pra abrir a caixinha do teste, ler as instruções. Pois bem, eu nunca tinha feito um teste de gravidez na minha vida, nunca pensei que eu estaria grávida em nenhuma outra situação. E aí eu fiz o teste com aquela sensação de, óbvio que eu não tô grávida, eu só tô paranoica, até porque não tinha chance mesmo. E assim que eu fiz, deu um risquinho, e eu fiquei, pô, alívio. Você chora de alívio, de cansaço, tudo junto, misturado, mais um pouco. E aí quando eu acabei o banho, ela já tava na porta pra saber, e aí, o que deu? Eu falei, deu um negativo. E aí ele pegou pra olhar e falou, mas olha, tem um risquinho mais claro que esse segundo. Eu comecei a suar frio, falei, não, compra outro teste. Compra aquele que aparece se tá grávida ou não, tá escrito pra não ter erro. E aí eu fiz mais um, positivo. Apareceu grávida. E aí a ficha não caía, eu tava em choque. O Léo, ele tava extremamente emocionado, feliz que ia ser pai. E eu só comecei a ficar irritada por ele estar feliz e eu olhei, caramba, o que eu faço da minha vida? E por mais que a gente planejasse começar a tentar, sei lá, 4 meses depois, que era depois do casamento, eu nunca imaginei que eu ia engravidar sem qualquer tipo de planejamento. Eu só chorava, chorava, chorava até desidratar. E aí eu comecei a pesquisar online. Pô, falso positivo. Tem como dar errado? Porque a ficha não caía. E aí Léo comprou mais testes, tudo positivo, e mesmo assim não caía. O Léo já queria ir lá na casa dos meus pais para contar. A gente mora a 2 prédios de distância e eu não queria fazer absolutamente nada. Eu queria apenas ficar deitada chorando. E eu lembro que eu não lembro de uma crise de choro tão louca que você fica lá soluçando com uma falta de ar, sem saber, como se fosse uma crise de ansiedade mesmo. Mas enfim, fomos na casa dos meus pais, Léo que contou, eu ainda tava alheia a tudo. Minha mãe super feliz, meu pai tava preocupado com a minha reação, mas tava todo mundo feliz. E aí quando a gente voltou para casa, o Léo ligou para todos os contatos de videochamada. Todo mundo para contar. E aí eu seguia meio, ok, vamos começar a digerir tudo isso. Passou alguns dias,
Eu comecei a digerir, lidar melhor. A questão não era notícia, até porque eu sempre quis, era mais lidar por não ser na hora que eu queria. E aí, com umas 7 para 8 semanas de gestação, eu acordei com um sangramento que me deixou muito preocupada. Eu tava tensa, com medo do que poderia ser, marquei o ultrassom. E aí, nesse primeiro ultrassom, quando eu ouvi o coração, aí você fica uma bobona. Aí tudo muda, a rotina ela foi seguindo. Meu primeiro trimestre foi muito tranquilo, quase nada de enjoo, tive muito sono. Eu estava sempre acostumada a dormir após almoço 20 a 30 minutos. Era normal para mim. E eu acordava excelente, ia trabalhar. E eu comecei a fazer isso e a sensação é que eu estava em outra dimensão. Eu ficava pesada de tanto sono. E algumas vezes durante a semana eu tinha uma pressão baixa. Achava que eu ia desmaiar. Quando eu media a pressão, estava, sei lá, 4/7. Era muito próxima de desmaio. E aí, com o tempo, foi melhorando. Continuei fazendo musculação 5 vezes na semana. Me propus a alimentar melhor. Até porque você que está me assistindo e não está sabendo, eu tenho um paladar péssimo. Eu até falaria que eu tenho um paladar infantil, mas as crianças, elas comem melhor do que eu. Então, eu estava me propondo a fazer tudo isso. No início do 4º mês, eu descobri se eu ia ser mãe da Luísa ou do Miguel. E eu sempre quis ser mãe de menino, tanto que eu só tinha o nome Miguel escolhido desde criança. Ser mãe de menina não era algo que passava na minha cabeça, mas quando eu descobri que eu estava grávida, eu só conseguia pensar em menina. Enxoval de menina, quartinho de menina, e eu tinha aquela sensação de que era uma menina. Então eu também precisava ter um nome, caso fosse. E aí meu pai, antes de descobrir que eu estava grávida, ele sonhou que eu seria mãe de menina, e no final fiz a sexagem, e sim, mãe de menina, mãe da Luísa, e até mais atualizações também. Eu tô gravando hoje com 8 meses, atrasadíssima, mas eu achei mais coerente antes de trazer conteúdo de maternidade, que tivesse um vídeo contando da gravidez, e mais que isso, nem todo mundo que me acompanha aqui me acompanha no Instagram e vice-versa. Bom, todo enxoval na lua de mel, que foi aquela famosa Baby Moon, a gente ia pra Itália, só que com a gravidez eu já não tinha mais tanta vontade de turistar. Eu só pensava em enxoval e pensei, pô, vamos nos Estados Unidos. Um ano antes o Léo foi pela primeira vez, a gente foi pra Orlando e pra Miami. E apesar de eu querer fazer enxoval em Orlando, eu queria conhecer outra cidade. E aí eu escolhi a cidade baseada em locais que tinham voo direto de São Paulo. E eu sempre tive muito pique, muita energia para pegar voo com parada no México, Panamá, 3 conexões. Só que grávida eu só queria um voo direto com preço justo. E aí eu tinha Orlando, Miami, Nova York ou Las Vegas. Acabei escolhendo Nova York. A gente ficou uns 10 dias, comprei um enxoval todinho, comprei carrinho, babá eletrônica. Vou gravar um vídeo compartilhando todas as compras e valores e tá mais que contado, né? Estou animadíssima para essa nova fase, estou estudando bastante sobre tudo, fizemos 1 milhão de cursos de sono, de parto, de maternidade. Então eu tô lendo 1 milhão de resenhas e eu tô muito animada para dividir tudo. E o 3º trimestre ele tá sendo mais desafiador, eu tô mais animada que nunca. Mas se os primeiros 6 meses eu não tive basicamente nada, eu decidi ter tudo de uma vez só no finalzinho. Eu tive dengue, eu tive crise de alergia, eu tive uma torção no pé. E agora eu tô melhor e só esperando a pituquinha chegar. Bom, eu espero que vocês curtam acompanhar essa nova fase. Um beijão e até o próximo vídeo.